Alô, galerinha do software livre, galerinha de sexta-feira, todo mundo aí, sexta-feira à noite, estudando, é isso aí, muito bom. Vambora que temos que estudar. Então, nosso objetivo desse vídeo é apresentar para vocês algumas funcionalidades do Audacity. Então, primeiramente, o que é o Audacity? O Audacity é simplesmente um dos mais conhecidos editores de áudio, né, dentro dessa comunidade do software livre. Então ele faz aí atividades de edição e gravação de áudio. Então daqui a pouco a gente vai mostrar algumas coisas relacionadas a isso. Então, obviamente, a primeira coisa que precisamos fazer é instalá-lo. Então vamos instalar esse cara na nossa máquina. Vou abrir aqui um navegador. Vou escolher aqui o Mozilla. Você pode pesquisar pelo Google, eu já vou direto aqui que eu tenho o arquivo, aliás o cookie desse site salvo. Então vamos lá, audacity.sourceforge.net/download. Ele já vai te levar diretamente para o site onde você vai poder fazer a instalação, fazer o download do Audacity. Ok? Então logo de cara ele te dá algumas opções aí de sistema operacional. Você pode instalar no Linux, no Mac ou no Windows. No meu caso aqui agora especificamente, eu estou utilizando o Windows 7. Então vou fazer a instalação aqui do Audacity para o Windows. Muito bem, então temos aqui o Audacity 2.0, né, a última versão do programa, pelo menos aqui, 27/10. Né, então a gente vai instalar aqui. Antes de instalar, só queria mencionar aqui alguns, dentro dessa parte aqui de plugins e bibliotecas, é interessante você depois pesquisar um pouco sobre cada um deles. Não dá para falar de todos, eu vou falar aqui basicamente desse Lame MP3. O que é o Lame MP3? Seria interessante você instalar esse cara aqui juntamente com o Audacity, porque quando você grava um arquivo de áudio no Audacity, ele tem uma saída padrão dele mesmo, que é o *.aup, se não me falha a memória. Então, às vezes é interessante você também trabalhar com essa ideia de MP3. Então, você pode inclusive fazer uma gravação de um áudio no Audacity e ao salvar, você salvar em MP3. Então ele te possibilita isso. Mas para você fazer isso, você precisa baixar esse drivezinho aqui, que na verdade é um asterisco.dll, né? Arquivo DLL na verdade. Você instala esse cara aqui e você pode fazer manipulação de áudio com MP3. Maravilha? Então vamos. Eu já tenho ele instalado aqui, então vamos só instalar o Audacity. Então eu clico aqui. Deseja fazer o download? Estamos aqui para isso, né? Ok, download. Então ele vai te pedir algumas. O diretório, na verdade, onde você quer instalar. Eu tenho uma pasta chamada software livre. É lá que eu vou colocá-lo. Inclusive, eu vou até criar aqui também, para ficar bem mais organizado. Criar uma pasta aqui chamada Audacity. Só para armazenar esse arquivo aqui. Então, salva. Ok, todos os arquivos foram recebidos. Então, eu vou lá nessa pasta, Audacity. Está aqui o nosso arquivo de instalação. Você executa esse cara aqui. Yes. Você seleciona o idioma da sua preferência. Tem até coreano aqui. A gente vai no português mesmo. Ok, clique em avançar. Aí aquelas informações que a gente praticamente nunca lê. Mas você clica em avançar. Arquivos de programa, Audacity.
E aqui a possibilidade de criar um ícone na área de trabalho. Eu vou clicar em avançar. Ele vai estar mostrando aqui o local de destino. Ok. E ele já começa o processo de instalação do software. Ok, mais daquelas informações que a gente meio que não lê mesmo. Avança e executar o Audacity. Bom, galera, essa aqui então é a tela inicial, né? A tela do Audacity. Uma interface bastante simples de se entender. Logo aqui em cima a gente vê então que tem algum menu, né? Bastante padrão, bastante simples da gente entender. Menu de arquivo, menu de edição, menu de visualização e tal. Um detalhe aqui para o menu de efeitos, né? O tamanho da lista de efeitos que o Audacity te disponibiliza para que você trabalhe da forma como você quiser. Então, uma lista bem extensa. E mesmo dentro de um nível, por exemplo, nível de eco, o efeito eco, lá dentro você tem um sem número de funcionalidades que você pode atribuir para esse efeito. Né? Então, apresentando aqui rapidamente para a gente ter uma noção, um menu aqui de manipulação de áudio, né? Para você pausar, tocar, parar, ir para o início da faixa, ir para o final. E aqui um botão que te permite iniciar uma gravação. Ok, logo aqui ao lado a gente tem algumas ferramentas de edição. Vou tentar ser bem objetivo aqui. A gente tem aqui, por exemplo, a ferramenta de seleção. Você seleciona determinado trecho do seu áudio para poder trabalhar alguma coisa de edição com ele. Você tem aqui uma ferramenta, pela tradução aqui seria a ferramenta de envelope. Essa ferramenta ela te possibilita trabalhar com volume em determinado ponto específico da sua faixa, do seu áudio, tanto para aumentar quanto para diminuir o volume. Aqui à direita, esse lápis aqui, ferramenta de desenho. Isso aqui é mais para micropontos dentro do seu áudio. Se quiser aumentar também ou diminuir o volume, mas de uma forma bem mais sucinta, você pode trabalhar com essa ferramenta. Uma ferramenta de zoom, para você se aproximar ou se afastar da faixa que você de repente quer editar. Uma ferramenta de arrasto. Isso aqui é bem interessante para quem gosta de mixagem, então daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa com ela. É bem interessante mesmo. Você pode arrastar o seu áudio para a direita ou para a esquerda e ali trabalhar alguma coisa relacionada aí à mixagem. Né? E aqui uma multiferramenta, onde dependendo da forma como você utilizar o mouse, você pode ter acesso a todas essas ferramentas de uma só vez, como você quiser. Tá? Então, passando aqui rapidamente, a gente tem aqui um demonstrativo de nível de saída, né, conforme a música for tocando. Barras de som vão aparecer aqui. Aqui o nível de entrada, né, a mesma coisa. E aqui um controle de saída de som, propriamente dito, e o do microfone. Muito bem, então seguindo aqui, a gente tem alguma coisa mais a nível de configuração. Eu não vou mexer aqui para não prejudicar de repente alguma coisa aí, do vídeo. Mas eu deixo sempre nessa configuração do MME. Configuração de saída, configuração do microfone e a configuração de áudio. Você pode optar aqui por mono ou estéreo. Eu vou deixar no estéreo mesmo, que traz sempre uma qualidade de som melhor tanto para gravação quanto para execução. Ok, então seguindo para uma parte aí mais prática, né? Mais objetiva. Vou gravar aqui alguma coisa e a partir disso a gente vai brincar um pouco com alguns efeitos e com mais algumas funcionalidades do Audacity.
Então, se tudo correr bem, na hora que eu apertar aqui o botão de gravar, essa coluna aqui ela deve se mover um pouco. Algumas barras devem aparecer aqui mostrando a intensidade e o nível de som. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ok. Logo que a gente grava alguma coisa aqui, já aparece aqui essa barra que é chamada de controle de pista, né, onde a gente pode fazer até algumas edições. Entre elas a gente pode inclusive mudar o nome, né, da faixa. Então onde está aqui Audio Track, posso colocar alguma coisa como voz, por exemplo. Então mexendo aqui, por exemplo, com alguma coisa relacionada à edição, eu posso selecionar, por exemplo, vou selecionar aqui o trecho onde a gente fala aqui 1. Eu vou aqui em copiar. Se eu selecionar essa parte aqui e mandar colar, ele vai colar o trecho selecionado e copiado. 1, 2, 1, 3, 4. Ok? Da mesma forma, a gente pode utilizar aí a ferramenta de corte, né? Tá, ela tirou e guardou na memória o trecho selecionado. Trabalhando também um pouco aí com os efeitos, né? Então eu vou selecionar aqui o trecho dentro da lista de efeitos, né? Um efeito bastante interessante e até bem estranho, esse pull stretch. O que o pull stretch vai fazer? Ele faz um alongamento da faixa, ele deixa a faixa bem mais lenta, mais comprida no caso, e ele dá uma distorcida na voz. Então fica uma coisa meio Darth Vader, sei lá. Então eu vou deixar aqui no 5. Vou dar o OK aqui. Então ele já esticou, né? Ele já esticou a faixa. Vou apertar o play aqui para a gente ter uma noção. Uma ferramenta bastante interessante aí para nível de distorção e manipulação de voz. Ok? Eu vou fechar isso aqui. Vou abrir agora um arquivo de som. Uma música. Vamos jogar a lupa aqui. Para a gente trabalhar com um som um pouco mais específico. Então a gente tem aqui uma faixa de música. Agora eu vou trabalhar aqui no início da faixa com um efeito chamado Fade In. O que esse Fade In faz? Talvez alguém já conheça. A ideia é que o início da faixa, o início da música, do áudio, ele vai, em relação ao volume, ele vai começando com um volume bem baixo e esse volume vai aumentando. Então eu vou selecionar aqui o início da canção. Antes, para você ter uma ideia, eu vou só deixar tocar aqui. Ok, então selecionando esse trecho aqui, eu utilizo o Fade In. Então a ideia é que o som, em relação a volume, ele vai começando baixo e vai aumentando conforme o tempo vai passando. Então vamos ver como é que vai ficar. Ok.
Então essa é o fade in. Então a ideia é que no início da faixa você tem um volume crescente. Então, trabalhando com fade out, eu vou lá para o final da faixa. Puxar um pouco mais aí. Opa. Então eu vou selecionar a partir do final. Deixar tocar só um pouquinho o final para você ver o volume. Ok, então volume bem alto. Então eu vou trabalhar aqui com fade out. A ideia é exatamente essa. Eu posso inclusive refazer o fade out. Ele vai diminuir mais ainda. Se eu clicar aqui uma terceira ou quarta vez, ele vai abaixando. Calma. Calma. Ok, aqui tá bom. Então, no final da música, a gente vai ter um volume bem decrescente. Ferramenta bem interessante também para você trabalhar com mixagem ou com outras funcionalidades de som. Certo? Então eu vou voltar aqui, desfazer. Vou mostrar agora aqui um pouco da ferramenta de envelope. Qual que é a ideia? A ideia é trabalhar com controle de volume específico dentro da faixa. Então, você pode aumentar ou diminuir um pedaço específico da faixa. Então aqui, por exemplo, nessa gravação original, onde eu tenho aqui uma introdução de guitarra, mono, essa aqui, vou trabalhar aqui com esse volume. Então vou selecionar aqui esse trecho, vou pegar um pouquinho também do restante, para a gente ter uma noção melhor. Então, eu entro aqui com a ferramenta de envelope. Assim que eu clico, ele já demarca aqui, através dessas bolinhas, as áreas que eu vou trabalhar com o controle de volume. Então, uma vez que eu volto a clicar nessa bolinha, eu posso manipular o volume. Então, vou marcar mais um aqui. Vou diminuir esse trecho. Eu vou normalizar ou aumentar esse aqui. Eu vou deixar esse trecho bem baixo. Ok, vou baixar mais um pouco. Vou mostrar uma coisa legal para vocês. Então eu tenho aqui, no caso, a introdução de uma faixa de um som, cujo volume está reduzido no início. Eu vou aumentar só um pouco o início. Ok, eu vou gravar aqui agora alguma bobagem aqui, só para a gente ter uma ideia de mais uma funcionalidade. Então, para fazer uma outra gravação, eu vou precisar emudecer essa faixa aqui. Então, eu venho aqui e clico em Mute. E aí eu vou fazer uma gravação minha mesmo aqui. Alguma coisa tipo isso aqui, ó. Rádio Rock 100.1. Ok, então venho aqui na ferramenta de arrasto. Eu vou manipular o som, de forma que eu vou deixar ele aqui exatamente no trecho onde nós diminuímos aqui. Então eu tiro do mute.
E vamos ver como que vai ficar isso aqui. Ele vai executar as duas faixas, tanto a música quanto a gravação que eu acabei de fazer. Rádio Rock, sem ponto. Certo? Então dá para trabalhar, dá para brincar bastante com algumas funcionalidades e, na verdade, dá até para se profissionalizar com algumas coisas aqui.